Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai estar trabalhando as aulas 15 e 16, que são referentes às grandezas escalares e vetoriais e a adição vetorial. Ela se encontra na página 153 da Bienal de vocês, tá? Tem um resuminho aqui do que a gente vai estudar. E, mais precisamente, se vocês quiserem ver esse conteúdo com um pouco mais de abordagem, com um pouco mais de precisão, vocês podem estar recorrendo ao livro-texto. Vocês vão encontrar na página. Deixa eu entrar aqui. Livro-texto. Na página. Tem sempre gente que chega atrasada, né? Mas enfim, livro-texto. Na página 35 do livro-texto, tá? 35. Lá vocês vão encontrar. Então, o capítulo referente aos vetores, então, as grandezas vetoriais. Deixa eu explicar aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui um mapinha mental que eu construí. Eu acredito que eu ainda tenho aqui. Deixa eu pegar aqui. Qual que é a página mesmo, professor, da Bienal? 153. Obrigado. Mas na Bienal ele vai estar bem resumido. Uma parte das coisas que nós vamos estudar aqui, nós vamos ver aqui, lá vai estar bem resumido. Então, provavelmente, algumas coisas que eu vou citar para vocês vai estar no livro-texto e não na Bienal em si, tá? Então, só ter esse... Vai ter esse contratempozinho aí, porque o livro-texto tem mais informações do que a Bienal. A Bienal é só um resumo para que eu possa me basear na hora da aula e tal. Mas a gente vai estar utilizando aí uma outra base que eu criei. Bom, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui um mapa mental que eu criei dessa aula. Mas ele não vai ficar visível para vocês. Ah, vai sim. Então tá aqui. Eu vou começar a aula de hoje. Então a aula de hoje vai ser sobre a cinemática vetorial. A física ela é dividida em vários ramos, como eu já comentei isso em sala de aula com vocês. A gente tem mecânica, elétrica, nós temos termodinâmica, ondulatória, relativismo, enfim, a gente tem muitas coisas diferentes para estudar em física. Dentro dos tópicos do primeiro ano, a primeira parte que nós estudamos é a mecânica. E a mecânica em si, como a gente já discutiu em sala de aula, ela também é dividida em várias partes, como, por exemplo, dinâmica, cinemática e estática. Nós iniciamos o ano estudando a cinemática dentro da sala de aula. Hoje nós vamos ver a cinemática vetorial, ou seja, o tratamento vetorial de algumas grandezas. Se tem tratamento vetorial, a gente precisa saber que as grandezas elas são divididas em duas partes. Elas são grandezas escalares e são grandezas vetoriais. Algumas delas a gente só pode usar de forma escalar, outras a gente só pode usar de grandeza vetorial. E algumas delas a gente pode relacionar tanto a grandeza escalar quanto a vetorial, e isso a gente precisa saber o que é cada uma delas, né? Então, primeiro, o que é a grandeza? A grandeza é alguma ideia que nós utilizamos para referenciar informações que nós associamos a números. Então, a gente utiliza de maneira matemática a palavra grandeza para estar relacionada com as coisas que se relacionam com números dentro de um problema ou dentro de um contexto matemático ou físico. Já para nós aqui, nós vamos resumir isso em grandezas escalares. Então, grandezas escalares ficam determinadas pela intensidade. O que seria intensidade? É um número acompanhado de uma unidade, e isso não é algo novo de nós vermos. Por exemplo, nós estamos desde o início do ano, nós já estudamos o quê? Nós já estudamos, por exemplo, o ΔS, vamos supor que o ΔS seja 400 km. Então, nesse caso aqui, o 400 km, ele é uma intensidade, ele é um número acompanhado de uma unidade. Claro que depois a gente vai ver que essa
o ΔS poderia, por exemplo, estar determinado como uma grandeza escalar, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então, ΔS, a velocidade, por exemplo, de 50 km por hora. Deixa eu ver o que mais. O tempo dado, por exemplo, em 2 segundos. Todas essas informações aqui, a gente está desde o início do ano trabalhando com isso. Ó. Intensidade, que é um número acompanhado de uma unidade. Então, isso aqui a gente está desde o início do ano trabalhando com esse tipo de grandeza, que é a grandeza escalar. Um outro exemplo de grandeza escalar é a massa, 75 quilos. Então, m igual a 75 quilos é uma grandeza escalar, uma grandeza que tem um número associado de uma unidade. E o que são grandezas vetoriais, que é o foco principal de hoje? São grandezas que ficam determinadas pela intensidade e ainda pela uma orientação espacial. Então, a gente diz que a grandeza vetorial é aquela que tem a intensidade, a direção, por exemplo, e o sentido. Então, quando nós dizemos o seguinte, ó, foi aplicada uma força de 50 newtons horizontalmente para a direita. Então, a gente está escrevendo basicamente isso aqui. Nós temos uma força cuja intensidade é 50 newtons, que pode ser representada por uma seta, tá? Horizontal e apontando para a direita, que seria o sentido aí da força sendo aplicada. Então, nesse contexto aqui, a gente tem que a força ela possui 3 características. Então, a diferença mais, digamos assim, fácil de se identificar entre grandezas vetoriais e escalares é a seguinte. Uma grandeza vetorial, ela possui 3 características. A intensidade, que também pode ser vista, tá? Pode ser vista também como módulo. Em alguns pontos a gente vai estudar isso como módulo. Ela possui a direção e o sentido. Lembrando que direção e sentido são coisas que no nosso dia a dia a gente pode enxergar isso como sendo a mesma coisa. Porém, na física são coisas distintas, são coisas diferentes. Direção tem a ver com uma reta suporte, tem a ver com o caminho em que você leva para fazer uma determinada tarefa. E o sentido seria se ele vai para essa direção ou se vai para essa direção. Então, o sentido, ele trata de que, dada, por exemplo, uma rua, você tem 2 direções para ela. Ou você segue ela numa direção, ou você segue ela num sentido, ou você segue ela no outro sentido. Então, imagina, por exemplo, a seguinte situação. Imagina que está aqui Cuiabá, e aí vai ter toda a estrada de Cuiabá, e imagina que aqui está Cáceres. Então, quando você vai de Cuiabá para Cáceres, de Cáceres para Cuiabá, a direção é a mesma, que é a BR-174, se eu não me engano, é o nome da BR. Então, independentemente se você vai para Cuiabá ou vem para Cáceres, nesse caso, a direção é a mesma, que é a BR. Já o sentido são 2 diferentes. Existe o sentido Cuiabá a Cáceres e existe o sentido Cáceres a Cuiabá. Então, essa é a diferença entre sentido e direção. Bom, mas dando continuidade aqui a nossa aulinha, então, grandezas escalares vetoriais têm essas diferenças entre elas. Observe que a grandeza escalar não se preocupa com a direção e nem se preocupa qual é o sentido, tá? Somente com o valor e a unidade associada a ela. Quais são as observações? Oi. Nós vamos precisar da Bienal agora? Não, é igual a outra aula. Eu não vou estar utilizando a Bienal com vocês. Porque isso que eu estou falando para vocês já se encontra na Bienal, tá? Ó, dependendo da necessidade, podemos descrever o movimento, qualquer fenômeno, utilizando a grandeza do sábio, tá? Aí, ó, grandeza escalar vetorial. É porque eu saí ontem com a minha mãe, aí eu levei a Bienal. Aí hoje ela foi pro serviço e eu tô sem a Bienal. Aí se fosse precisar, eu ia lá buscar agora. Na verdade, sim, a gente não vai ficar usando a Bienal. Tá? Você pode, porque tudo que está na Bienal aqui, que vai aparecer aqui na Bienal, são coisas que eu já coloquei aqui no slide aqui que eu estou usando para dar aula para vocês. Tá?
Tá, então eu não vou precisar lá buscar agora. Não, porque assim, as atividades que vão aparecer aqui na Bienal hoje, eu já vou eu vou mandar via plural para vocês, lá no Maestro. Se vocês não tiverem O conseguindo meu plural acesso. não abre. Pois Já é, se tentei vocês. sair de novo, entrar. Assim, se vocês não estão conseguindo acessar o plural, é uma coisa que a gente não consegue resolver, tem que aguardar. E como toda tarefa que eu estou passando para vocês tem o prazo até sábado, meia-noite. Então, vocês podem estar fazendo até amanhã, meia-noite. E aí, para não ter esse problema aí de internet. Então, não está conseguindo acessar agora, acessa depois. Eu vou mandar um link de um vídeo que eu fiz lá no meu canal no YouTube para vocês também estarem assistindo, né? Já que, por exemplo, não estou conseguindo acessar o plural. Então, eu vou mandar o link do vídeo. Vocês, além de ter essa aulinha aqui, vocês podem estar assistindo o vídeo para complementar a aula, para estar aí se habituando e fazendo as coisas. Tá ok? Professor, qual que é a página do livro texto mesmo? Peraí. A página do livro texto é a 35. Valeu. 35. Meu microfone tá estourado, alguma coisa assim? Oi? Meu microfone tá estourado, alguma coisa assim? Não, tá normal. Ah, tá. Porque o som aqui, pelo que eu vejo, ele tá, tipo, toda vez que eu falo, ele fica no máximo. Então você pode diminuir aí para você, né, o áudio. Mas vamos lá para as observações. Então, depois que a gente sabe diferenciar as grandezas escalares das vetoriais, a gente precisaria pensar no seguinte: como que eu consigo identificar que tipo de grandeza eu tenho? Então, a ideia é a seguinte, ó. Primeiro, a gente estudou na sala de aula, aqui no início, só que eu coloquei para vocês, ó, deslocamento, velocidade, aceleração, e eu citei para vocês que isso daqui são grandezas vetoriais, mas que a gente estudou lá no início como sendo grandezas escalares. Então, a primeira pergunta é: se a vetorial é uma grandeza que precisa de intensidade, direção e sentido, mas eu consigo resolver problemas sem precisar usar a direção e o sentido, só com a intensidade, qual que é a necessidade, então, da gente verificar, qual que é a necessidade da gente estudar a grandeza escalar, né? Já que a gente tem que elas são vetoriais. O primeiro ponto é o seguinte: na maioria dos casos, estudar as grandezas vetoriais é mais complicado do que estudar as grandezas escalares. Estudar a grandeza escalar é muito mais simples. Então, o que acontece? A gente faz problemas, como a gente estudou, calculando movimento uniformemente variado, movimento circular uniforme, que foram assuntos que a gente já viu, e tem vídeo no canal sobre isso. Qualquer dúvida vocês podem estar olhando lá, deixando o like de vocês lá para dar uma força. Enfim, zoeira de lado, a gente tem que entender assim, que grandezas escalares, porque ele envolve mais informações, fica um pouco mais complexo. Então, a gente diminui a complexidade do problema trabalhando somente com o número, e com a unidade. Por isso que a gente estudou no início do bimestre, lá no início do ano, grandezas vetoriais, mas com contexto escalar. E o segundo ponto seria a gente entender assim, como que eu sei diferenciar uma da outra? Quando que eu sei que uma grandeza ela é escalar ou vetorial? Simples. E ao mesmo tempo complexo, né? Que a gente tem que seguir um diagrama aqui. Eu vou aumentar esse diagrama para ver se fica melhor de enxergar. Então, seria basicamente o seguinte: dada uma grandeza, seja lá, vamos pegar, por exemplo, uma massa de 75 quilos, tá? A gente vai verificar o seguinte: se a informação para onde é aplicada. Então, nós vamos pegar dois exemplos. O primeiro exemplo é massa. Massa, faz sentido a gente utilizar o para onde? Pode me responder. Não. Sentido nenhum, né? Por que não faz sentido? Porque quando você diz para uma pessoa que você tem massa de 75 quilos, ou popularmente você chega para alguém e diz assim: olha, eu peso 75 quilos, ou 45 quilos, ou sei lá, 50 quilos, não sei quanto que vocês pesam, não precisa de nenhum complemento. Quando você fala que você tem
o peso que você tem, a massa que você tem, você já está passando todas as informações que a pessoa precisa saber se você da sua massa, do seu peso. Então, isso já mata a nossa questão. Então, não é aplicável essa questão do para onde. Então, essa é uma grandeza escalar. Aí tem alguns outros exemplos aqui, ó. Tempo, massa, temperatura, volume, energia, são exemplos de grandezas que são escalares. Agora, vamos ver uma que tem um tratamento vetorial. Por exemplo, a posição, né, ou a distância, o deslocamento aí de uma pessoa. Então, vamos pensar no seguinte. Quando você faz um deslocamento, a informação para onde é aplicável? O que vocês acham? Sim, sim. Sim, né? Por quê? Porque se você está se deslocando, é plausível que esteja se deslocando para algum lugar. Então, para onde é aplicável. Aí a questão é, se é aplicável, o tratamento vetorial é dispensável, aí a gente precisa analisar. Algumas vezes, saber para onde o objeto vai, o corpo, a partícula vai, não é necessariamente uma coisa importante. Então, se é dispensável, ou seja, se você não precisa se preocupar para onde a partícula, para onde o corpo, o objeto está se deslocando, então a gente pode utilizar esse tratamento como um tratamento escalar, que foi o que a gente fez no início do ano, quando a gente trabalhou o movimento uniforme e uniformemente variado. A gente não se preocupou para onde o objeto, a partícula estava se deslocando, ou sua velocidade estava aumentando. Então a gente tratou ela como uma grandeza escalar. Mas algumas vezes é importante saber o resultado final, para onde está indo e tal. E quando isso acontece, a gente tem que saber utilizar ela como uma grandeza vetorial. Ou seja, além de saber o valor da distância percorrida, né, do deslocamento, a gente precisa saber para onde foi o deslocamento, se foi para a direita, se ela foi horizontal, vertical, se foi na diagonal. E precisamos saber se foi para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, essa informação ela é muito importante em alguns pontos. Às vezes não é importante, então a gente trata como uma grandeza escalar. Às vezes é muito importante, e aí nós tratamos como uma grandeza vetorial. E essas aí são as ideias de grandezas vetoriais e escalares, tá? Bom, e aí nasce a seguinte ideia, né? Que é a direção e o sentido. Então, uma grandeza vetorial, ela fica determinada pela intensidade, que é o número com a unidade, uma orientação espacial, que é a direção e o sentido, e aí a direção, ela está comumente associada ao paralelismo de segmentos de reta. Então, a direção está associada a isso. Já o sentido corresponde sempre a dois diferentes. O sentido pode, nesse caso aqui, ele pode ser nesse sentido ou nesse sentido. A direção não, a direção ela pode ser essa sozinha, pode ser todas essas quatro retas aqui têm a mesma direção, porém, nesse caso aqui, esse aqui tem o sentido para cá e essa o sentido para baixo, né? E a direção não precisa ser só horizontal, né? Não, a direção ela pode ser horizontal, vertical. Deixa eu fazer um desenho aqui para explicar melhor essa parte. Então, gente, ó, pode ser em qualquer direção? Oi? Pode ser em qualquer direção? Pode. A direção é isso aqui, ó. A direção ela pode ser vertical, ela pode ser horizontal, ela pode ser na diagonal, ela pode ser na diagonal contrária, né? Ela pode ser, por exemplo, aqui, pode ser aqui, aqui. A direção pode ser qualquer uma. Mas quando você dá o sentido, aí a gente precisa entender o seguinte, ó, quando você tem aqui, você tem o direção horizontal, sentido para a direita. Quando você faz isso aqui, você tem a direção horizontal, sentido para a esquerda. Isso aqui, direção vertical, sentido para cima, direção vertical, sentido para baixo. Porém, a gente pode ter, por exemplo, uma direção assim, ó, uma direção oblíqua, tá? Que seria na diagonal da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, na verdade, no sentido como se você usar, por exemplo, a geografia na Rosa dos Ventos, isso aqui seria a direção nordeste. Aí nós temos, por exemplo, a direção
sudoeste, não, sudeste, aí sudoeste para cá e noroeste para cá. Então a gente tem aí vários sentidos associados às direções diferentes, tá? Então todos esses casos que eu citei agora são casos de direção oblíqua, tá? Direção oblíqua é aquela que não é vertical nem horizontal. E aí, como vocês devem imaginar, né, nós temos, ó, se você for utilizar o padrão das rodas dos ventos, ó, você tem o norte e sul, leste, oeste, aí nós temos o nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Então, só utilizando aquela notação das rodas do vento, a gente pode ter vários sentidos, né, diferentes aí para estar associando ao nosso problema. E aí nós vamos entrar num ponto muito importante, que é a notação das grandezas vetoriais. Vocês vão encontrar isso aqui na Bienal também, ó, na página lá que vai falar sobre a notação. Ou seja, como que eu escrevo, né, a letra da notação de grandezas vetoriais. Então é bem simples. A notação da grandeza vetorial é a notação do D, tá? Da setinha em cima da letra. Ou seja, toda vez que eu tiver a representação vetorial, eu vou escrever uma letra, por exemplo, a letra D com uma flechinha em cima. Se for força, um F com a flechinha em cima. Se for aceleração, letra A com a setinha em cima. Se for velocidade, V com uma setinha em cima. Então, toda vez que aparecer a flechinha em cima da letra, sempre ela vai estar, tá, gente, da esquerda para a direita, apontando para a direita aí na letra. Toda vez que aparecer essa setinha, nós vamos ter certeza que é uma grandeza vetorial. E como tal, ela terá intensidade, direção e sentido. Por exemplo, vocês podem observar que nessa figurinha aqui à direita, eu vou até aumentar aqui para tentar aumentar aqui para vocês verem mais de perto o que está acontecendo. Nós vamos ter aqui, ó, 4 vetores, tá? Então nós temos o vetor que aponta para cima, o vetor D, o vetor D1 que aponta para baixo, o vetor D2 que está horizontalmente para a esquerda e o vetor D3 que está para cima. Problemas que aparecem nesse contexto, geralmente eles colocam aqui, ó, o valorzinho de quanto cada quadradinho desse vale do lado, no caso vale 1 metro. Então significa dizer que esse aqui, ó, tem 3 metros para cima, 3 metros para a esquerda, 3 metros para baixo, 6 metros para cima. E nisso a gente vai responder essas observações aqui, ó. Primeiro, nós temos 4 deslocamentos, que é o D1, o D, na verdade, para cima, o D1 para baixo, o D2 para a esquerda e o D3 para cima. Cada um deles possui 3 metros de comprimento, ou seja, cada vetorzinho desse aqui, cada setinha que é o vetor, que é uma grandeza vetorial, possui 3 metros de comprimento, tá? Todos eles têm 3 de tamanho. Isso significa dizer que a intensidade dele, ou o módulo deles, tem 3 metros. A direção de todos eles é bem simples, ó. Do D, a direção é do eixo Y, né? A gente poderia dizer vertical. A direção do segundo, ó, do D1 também é vertical, do D2 horizontal, eixo X, e do D3 vertical, eixo Y. Lembrando que o eixo Y representa o vertical e o eixo X representa o horizontal. O sentido de cada um deles é bem simples, ó. O sentido do D, ele é a favor do eixo Y, porém eu prefiro, isso aqui está de acordo com o livro-texto, tá? Porém eu prefiro identificar esse sentido da seguinte maneira, ó. O sentido do D é para cima, do D1 para baixo, do D2 para a esquerda e do D3 para cima, que fica mais fácil. Você poderia colocar, por exemplo, o norte para cima, o oeste para a esquerda, o sul para baixo e o leste para a direita. Também está válido essa resposta. Ou, por exemplo, como está lá no livro-texto, ó. A direção do D é a favor do eixo Y, do D1 contra o eixo Y, né, no sentido negativo, o D2 é contra o eixo X e o D3 a favor do eixo Y. Aqui está errado, tá? Não é contra, é a favor
do eixo Y, tá? Então, aqui a gente pode identificar as grandezas vetoriais e como que nós escrevemos elas de maneira bem simples. Observações. A primeira observação é: quando o símbolo tiver a setinha em cima, você não pode escrever ele igual ao número. Isso aí já dá uma dica aí de como vai resolver uma das atividades que a gente tem para hoje, tá? Lá no livro texto. Lá na Bienal. Por exemplo, então, quando eu tenho velocidade, geralmente a gente coloca a velocidade foi 20 metros por segundo. Se, por exemplo, tiver assim, tá ok. Então, aqui é uma grandeza escalar, tá? Tem só a intensidade. Quando você tiver isso aqui, não pode escrever isso aqui associado a um número, tá? Porque isso aqui é um vetor, ele não pode ser igualado a um número, tá? Ele deve ser igualado a um número, sentido, direção e sentido. Tem que ter as três informações, senão isso vai estar errado. Segundo, o símbolo G pode ser acompanhado com uma unidade, ou seja, se não tem setinha, pode ser acompanhado de um número e unidade. G, o valor com setinha e sem setinha são dois valores distintos, ou seja, quando você tem a velocidade com a setinha e a velocidade sem setinha, essas duas coisas são diferentes. Isso aqui é a intensidade e isso aqui é o vetor, tá? Isso aqui é uma grandeza vetorial. Então, isso são coisas diferentes. Segundo ponto, se eu tenho duas grandezas vetoriais iguais, então elas têm que apresentar a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, se nós voltarmos aqui, ó, se você pegar, por exemplo, o D e o D1, eles possuem o mesmo tamanho, a mesma direção, porém os sentidos deles são diferentes. Então, essas duas grandezas, o D e o D1 vetoriais, são diferentes porque não possuem o mesmo sentido, apesar de que a direção e a intensidade é a mesma. Então, precisa ser tudo igual. E segundo ponto, se duas grandezas escalares forem iguais, então elas apresentam a mesma intensidade. Então, é bem simples entender isso aí. Então, esse é o resumo das grandezas escalares e vetoriais. Agora, a gente vai ver como que faz a soma de vetores. Existem duas formas de nós somarmos vetores. A primeira delas é a forma geométrica de nós somarmos eles. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Se eu tenho dois vetores, a soma vetorial deles vai ser interpretada como nós chamamos de regra do paralelogramo. Em outras palavras, dado dois vetores, tá? A gente vai redesenhar esses vetores de forma hipotética aqui, tá certo? Formando um paralelogramo. Observe que esse pontilhado do F, eu repeti ele aqui do lado, tá? Igualzinho o F anterior. E do G, a mesma coisa. Então, a soma vetorial é quando a gente faz, então, a diagonal do paralelogramo formado por esses vetores aí e pelos desenhos deles. De maneira simples aqui, né, vamos fazer ao vivo aqui, seria o seguinte: se eu tenho esse vetor que aponta para cá e eu tenho esse vetor que aponta para cá, eu vou redesenhar eles, ó, vou redesenhar esse, para então obter o vetor soma, ó, que é a diagonal dos dois. Então, o vetor soma é a diagonal do paralelogramo formado pelos dois vetores. E isso independe, tá, gente, da direção do vetor. Por exemplo, poderia estar aqui e esse poderia estar aqui, não tem problema. A gente vem, ó, redesenha esse aqui e redesenha esse aqui, ó. Então, o vetor soma vai ser esse do meio. Esse que sai aqui do início e vai até o encontro dos dois vetores. Então, esse vetor do meio aqui, tá? Se eu chamar esse aqui de F e esse aqui de G, esse aqui do meio vai ser o F mais G, tá? Lembrando que esse aqui, ó, é o G e esse aqui, ó, é esse aqui, que é o F. Então, a soma dos vetores de forma vetorial é dessa maneira. Lembrando também, né, lembrando ainda que vocês vão encontrar um exercício como esse aqui na Bienal. Então, é importante aí estar atento para essa parte da adição de vetores de forma vetorial. E como que ocorre a subtração? Deixa eu fazer aqui desenhando junto aqui para vocês verem. A subtração ocorre de maneira bem simples, ó. Imagine que
Imaginem que esse aqui é o meu vetor F e esse aqui é o meu vetor G. Eu vou fazer ele menorzinho aqui para caber aqui. Então, esse aqui é o F. Vou escrever aqui, ó, F. E esse aqui é o G. Imagine que a pergunta seja, faça F menos G. Como que a gente vai fazer F menos G? Bem simples, ó. A gente vem aqui e faz o menos G. Se o G é para cá, o menos G ele vai ter direção oposta ao G. E aí, ao invés de fazer o cálculo com o G, nós vamos fazer o cálculo com o menos G. Então, a gente esquece o G aqui, a gente esquece esse e usa somente esse aqui, ó. Aí eu venho aqui, desenho o F, redesenho o F, né? Desenho o menos G. Ou seja, esse aqui é o menos G, esse aqui é o F. Eu faço só o G ao contrário. E aí, o menos F vai ser esse aqui, ó. O meu cálculo vai me dar, então, esse carinha aqui, ó. Esse vetorzinho aqui vai ser o vetor F menos G. Que vai ser o vetor que eu pego o vetor G ao contrário aqui, ó. No sentido contrário, para então determinar o valorzinho dele. Bom, Professor, sim? quando for fazer essa reta aí e for menos, aí sempre vai ser do lado esquerdo, né? Não. Não? Não, porque é o seguinte, Bárbara. Imagina que, por exemplo, se o meu vetor tiver nessa direção, se o F for nessa direção, o menos F vai vir para cá, tá? Mas se o F estiver para cima, o menos F vai estar para baixo. Se ele estiver aqui, o menos vai estar para cá. Se ele estiver para cá, o menos vai estar para cá, entendeu? Então depende, ó. Se esse aqui for F, esse aqui vai ser o menos F. Se esse aqui para cima for o F, esse de baixo vai ser o menos F. Por exemplo, também, ó, se esse aqui for o F, se esse daqui for o F, então o para a direita vai ser o menos F. Entendeu? Então depende para onde ele está apontando. Vai ser o positivo, vai estar para um lado, negativo para o outro. Eles podem estar invertidos também, não tem importância. Então, para calcular a subtração, você só muda a direção dele. A direção não, o sentido dele. A direção permanece a mesma. Até porque não tem como, nesse contexto aqui, a gente mudar a direção, vai ser uma coisa que a gente vai estudar depois, usando aceleração. E aí a velocidade vetorial, que é uma das coisas muito importantes quando a gente estuda física, porque a velocidade vetorial é uma grandeza que vai possuir intensidade, que vai ser o mesmo modo da velocidade que a gente já aprendeu. Por exemplo, a gente viu no movimento uniforme que a velocidade é calculada como ΔS sobre ΔT. A gente viu que no movimento uniformemente variado, a velocidade ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a fórmula de Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Estudamos no movimento uniformemente variado que a velocidade pode ser calculada como sendo 2πr sobre o tempo, né, o período, pode ser calculado como sendo 2πr vezes a frequência, pode ser calculado como sendo a velocidade angular vezes o raio, e aí a gente tem aí várias outras maneiras de calcular a velocidade, só utilizando as fórmulas que a gente já estudou, tá? Então, essa é a fórmula da gente calcular a intensidade da velocidade vetorial. São as mesmas fórmulas que a gente estudou até agora. Então, a gente tem que observar que tipo de movimento que está acontecendo para utilizar a fórmula correta. Ah, professor, eu não lembro. Como o nosso foco aqui não é relembrar lá as fórmulas, eu aconselho também, tira um tempinho, dá uma olhada lá no canal, tem os vídeos referentes à velocidade, ao movimento uniforme, uniformemente variado e circular, para vocês tirarem essas dúvidas, tá? Segundo ponto, a direção da velocidade. Se o movimento acontece em linha reta, ou seja,
é retilíneo, a velocidade tem a direção da trajetória. Se o movimento faz curva, né, o movimento é curvilíneo, então a velocidade em cada ponto tem a direção tangente à trajetória. Então, basicamente é o seguinte: se nós temos aqui um movimento circular, tá? Para cada ponto aqui associado à trajetória, a nossa velocidade ela possui direção diferente. Por exemplo, nesse ponto aqui, ela vai ter essa direção. Quando você vem para cá, ela vai fazendo isso aqui, ó. Então, a velocidade ela vai tendo direções diferentes a partir do momento em que o objeto está se movimentando sobre uma curva. Então, ela vai ter essa direção, sempre perpendicular, ó, sempre perpendicular ao raio. Ou seja, se isso aqui, vamos ver, acho que esse aqui é o centro, então aqui é o raio. Toda vez que você tem aqui o vetor velocidade tangente, ele sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o raio aqui, ó. Aqui sempre vai formar um ângulo de 90 graus. E, obviamente, depois a gente vai ver a aceleração centrípeta, e isso também está associado à aceleração centrípeta ser sempre igual a 90 graus também, tá? Mas isso aí é um ponto mais para frente, depois de velocidade a gente vê a aceleração. Sentido da velocidade. O sentido da velocidade é sempre o sentido do movimento. Então, se o sentido é para frente, se está para a direita, a velocidade também vai ser para a direita. Se o movimento está acontecendo para cima, então o sentido da velocidade também é para cima. Então, bem simples é entender a questão do sentido em relação à velocidade vetorial. Aqui nós vamos ter um resumo sobre como que acontece a velocidade em cada tipo de movimento. Então, vamos começar pelo movimento uniforme. Qual que é a característica de um movimento uniforme, tá, gente? Que está aparecendo aqui na imagem, ó. Aqui é o retilíneo uniforme, aqui é o movimento circular uniforme. Movimentos uniformes, seja retilíneo ou curvilíneo, significa dizer que a velocidade não muda de direção e... Desculpa, não é que não muda de direção, desculpa. Não é. Movimento uniforme significa que a velocidade não aumenta de intensidade, nem diminui de intensidade, ou seja, você não sofre aceleração, nem retarda, nem desaceleração, nem freia, por exemplo, um móvel. Então, no movimento uniforme, é somente na direção aqui do sentido do movimento, e no movimento circular é sempre tangente aqui à curva, igual eu fiz esse desenho aqui para vocês. Movimento acelerado. Movimento acelerado significa dizer que a velocidade pode sofrer um aumento ou uma diminuição de tamanho. Então, nós temos aqui um movimento retilíneo e circular acelerado, aí as observações sobre a velocidade. Movimento retilíneo retardado. Retardado significa dizer que o móvel vai sofrer uma desaceleração, como se o carro, moto, a pessoa estiver freando aí para parar. Observe aqui as informações. E isso aí é o resumo da nossa aulinha de hoje. Pessoal, então, resumindo, a gente tem dois tipos de grandeza, escalares e vetoriais. Nós temos que a velocidade é uma grandeza vetorial e que o tamanho da velocidade, a intensidade dela e a direção é influenciada de acordo com o tipo de movimento, tá? Restou alguma dúvida em relação a isso que a gente viu até agora, pessoal? Bastante, só que são meio difíceis de formular. Bom, então a gente vai fazer com o tempo eu vou descobrindo as perguntas. Certo, então... Para mim foi muita coisa, tipo, em um momento só. Mas depois eu vou ver. Porque assim, por mais que a Bienal ele traga poucas informações, tá bem mais condensado lá, só que não mostra todas as coisas que vocês precisam para estudar aí essa parte, tá? Então, o que eu vou indicar para vocês, tá? A gente vai encerrar a aula, eu vou passar a tarefa no maestro e vou mandar um link de um vídeo para vocês verem em relação a isso que a gente estudou agora, tá? Para vocês tirarem dúvidas, qualquer coisa vocês podem mandar as dúvidas no privado, tá? Então,
Professor, peraí, não desliga o computador, não. Tem como o senhor voltar no slide, por favor? Porque eu tava tirando print, eu acabei não tirando print Não, mas das o coisas. slide eu mando no grupo, pô. Ah, tá tudo? WhatsApp. Aqui, Tá. ó. Ele vai mandar um vídeo. Eu É mando. verdade. Aqui, ó. Esse aí é o slide. E aí eu mando. Eu mando o vídeo depois. O vídeo eu vou já tentar o papo do YouTube, mas eu vou mandar ver se eu tenho um outro aqui, porque eu tenho só encontrar eles perdido por aqui para mandar para vocês aqui em relação Tem a. inscrito já, hein, professor? Oi? Tem inscrito já, hein? Já. Agora só Professor, falta. eu não consegui entrar no plural até agora. Bárbara, desiste. Assim, deixa eu parar aqui de gravar.